Ele fugiu da prisão e se escondeu na casa de uma mãe solteira. O que aconteceu? Depois, ninguém imaginava. A noite estava fria, o tipo de frio que corta a pele e faz o coração apertar. Marcos corria pelas ruas escuras de uma cidadezinha. Esquecida, o som dos seus tênis gastos ecoando contra o asfalto molhado. Sua respiração era pesada, não só pela fuga ousada da prisão horas antes, mas pelo peso de uma vida que parecia ter desmoronado como castelo de areia. Ele não era um criminoso comum. Marcos, outrora gerente de banco, homem de terno impecável e sorriso caloroso, carregava uma história que o destino havia torcido em tragédia. Anos atrás, voltara para casa mais cedo, ansioso para surpreender a esposa com flores. Mas o que encontrou foi um pesadelo. Sua esposa nos braços de outro homem. A discussão virou briga, a briga virou caos, e uma arma disparou acidentalmente, tirando 2 vidas. Marcos foi preso, acusado de duplo homicídio, e perdeu tudo, inclusive a guarda de sua filha Clara, agora criada pela sogra distante. Ele não planejava fugir. Mas a ideia de passar mais uma noite naquela cela, longe da filha que mal se lembrava dele, era insuportável. Então, naquela madrugada, aproveitou uma brecha na segurança e correu. Sem plano, sem destino, apenas com o instinto de sobreviver. Foi assim que, exausto e desesperado, avistou uma casinha modesta no fim de uma rua sem saída. A luz da varanda piscava, como se o convidasse. Ele não sabia que ali, naquela casa, o destino estava prestes a lhe oferecer uma chance de redenção ou de ruína. Lucia, uma mãe solteira de 34 anos, estava na cozinha, lavando a louça do jantar com movimentos automáticos. Seus olhos castanhos, fundos de cansaço, refletiam uma vida de luta. O rádio tocava baixo, uma música sertaneja que ela nem prestava atenção. Ao lado, no sofá, seu filho de 9 anos, Pedro, desenhava com lápis de cor, a língua de fora, concentrado. Lucia já fora uma mulher cheia de sonhos, mas os anos ao lado de um marido violento apagaram muitas dessas cores. Ele a machucava, física e emocionalmente, e Pedro, tão pequeno, crescia com medo do próprio pai. Quando o marido morreu num acidente de carro, Lucia sentiu alívio, mas também solidão. Era ela e Pedro contra o mundo, numa casa simples que ela mantinha com o salário de recepcionista. De repente, a porta dos fundos rangeu. Lucia congelou, o prato escorregando de suas mãos e se espatifando no chão. Antes que pudesse gritar, uma sombra entrou na cozinha. Marcos, ofegante, com os olhos arregalados de quem não tem nada a perder, segurava uma faca de cozinha que pegara na fuga. Não grite, ele sussurrou, a voz rouca, mas estranhamente calma. Não vou machucar vocês, só preciso de um lugar para me esconder. Lucia puxou Pedro para trás de si, o coração disparado. O menino tremia, os olhos fixos no estranho. Marcos viu o medo nos rostos deles e por um instante odiou a si mesmo. Ele não era isso, um invasor, um monstro. Mas o que podia fazer? A polícia estava atrás dele e ele precisava de tempo. Por favor, ele disse, abaixando a faca. Só uma noite, depois eu vou embora. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que Lucia, mesmo aterrorizada, não conseguiu ignorar. Talvez fosse o instinto de quem já sofreu demais, de quem reconhece a dor nos outros. Contra toda a lógica, ela assentiu, mas exigiu: "Você não toca no meu filho." "Entendeu?" Marcos concordou, e assim começou uma convivência improvável, carregada de tensão, desconfiança, e sem que nenhum dos dois percebesse, os primeiros fios de uma conexão que mudaria tudo. Com cordas que encontrou no quintal, Marcos amarrou Lucia e Pedro no quarto, mas com cuidado, como se quisesse provar que não era uma ameaça. Ele trouxe água, sentou-se no chão e com uma colher ofereceu sopa para os dois, alimentando-os como se fossem convidados.
não reféns. Desculpa por isso, ele murmurava quase para si mesmo. Pedro, ainda assustado, perguntou com a voz miúda: Você é bandido de verdade? Marcos sorriu, um sorriso triste. Não, pequeno, só um cara que a vida bagunçou. Enquanto a noite avançava, Lucia observava Marcos. Ele não parecia um fugitivo perigoso. Havia uma gentileza nos gestos, uma tristeza nos olhos que ela conhecia bem. E pela primeira vez em anos, ela sentiu algo que não sabia explicar. Uma mistura de medo, curiosidade e talvez esperança. A manhã chegou tímida, com raios de sol tímidos infiltrando-se pelas cortinas floridas do quarto de Lucia. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo canto de um galo distante e pelo leve ronco de Pedro, que, exausto, adormecera no colo da mãe. Lucia, ainda com as mãos frouxamente amarradas, sentia o peso da noite anterior como uma pedra no peito. Seus olhos, porém, não desgrudavam de Marcos, que estava sentado no canto do quarto, encostado na parede com a cabeça baixa. Ele parecia mais perdido do que perigoso, como um animal ferido que não sabe para onde correr. Marcos não dormira. Passara a noite revisitando cada erro, cada escolha que o levara até ali. Pensava em Clara, sua filha de 10 anos, que agora chamava a sogra de vó e provavelmente o via como um monstro. Ele se lembrava das noites em que a colocava para dormir, contando histórias sobre heróis que sempre venciam. Como ele havia se tornado o vilão da própria história. A culpa o corroía, mas a presença de Lucia e Pedro o forçava a manter a compostura. Ele não podia desabar agora. Você está com fome, pequeno? Marcos perguntou, quebrando o silêncio, quando notou Pedro se mexendo. O menino abriu os olhos, hesitante, mas a barriga roncando traiu sua resposta. Lucia lançou um olhar cortante, mas Marcos já estava de pé, caminhando até a cozinha. Ele voltou com um prato de pão com manteiga e um copo de suco de laranja, que colocou com cuidado no colo de Pedro. Não é muito, mas é o que achei, disse, quase envergonhado. Para Lucia, ele ofereceu um café morno, segurando a xícara para que ela pudesse tomar, já que as cordas ainda limitavam seus movimentos. Por que está sendo gentil? Lucia perguntou, a voz firme, mas com um traço de curiosidade. Você invadiu minha casa, amarrou a gente e agora está fazendo café? Marcos parou, a xícara ainda na mão, e suspirou. Porque eu não sou quem você pensa. E porque... sei lá, talvez eu queira lembrar como é ser humano de novo. As palavras dele ficaram no ar, pesadas, verdadeiras. Lucia não respondeu, mas algo em seu peito se mexeu. Ela conhecia a sensação de querer se agarrar a qualquer pedaço de humanidade depois de anos sendo tratada como menos que nada. Ainda assim, ela não podia baixar a guarda. Não com Pedro ali, dependendo dela. Ao longo do dia, Marcos começou a se mover pela casa, sempre com cuidado para não assustar mãe e filho. Ele notou a bicicleta de Pedro, encostada no quintal, com a corrente enferrujada e uma roda torta. Sem pedir permissão, pegou uma caixa de ferramentas que encontrou na garagem e se pôs a consertá-la. Pedro, curioso, espiava da janela. As cordas já afrouxadas por Marcos para dar mais conforto. Minha bicicleta está quebrada faz meses, o menino disse tímido. Marcos olhou para ele com um meio sorriso. Quando eu era garoto, consertava a minha com meu pai. Vou deixar ela novinha para você. Lucia observava tudo da porta, dividida entre a desconfiança e uma estranha admiração. Marcos não era como seu ex-marido, que nunca levantava um dedo para ajudar, a não ser para machucar. Havia uma delicadeza nos gestos dele, uma atenção aos detalhes que ela não via em um homem há anos. Quando ele terminou, Pedro correu para a bicicleta, os olhos brilhando. Mãe, olha, tá funcionando. O menino pedalava em círculos no quintal, rindo alto, e por um instante, Lucia esqueceu que estavam reféns. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E Marcos, ao perceber, sentiu algo que não sentia há muito.
um calor no peito, como se ainda houvesse espaço para coisas boas na sua vida. Mais tarde, enquanto limpava a casa, algo que ele insistiu em fazer, dizendo que precisava ganhar o pão. Marcos encontrou um rádio velho na sala. Ele o ligou e uma música animada dos anos 80 encheu o ambiente. Pedro começou a dançar desajeitado e Marcos, sem pensar, imitou os passos, fazendo caretas exageradas. O menino caiu na gargalhada e até Lucia, ainda sentada com as cordas frouxas, deixou escapar uma risada. Era um momento tão simples, tão bobo, mas para os três era como uma pausa no caos da vida. À noite, Marcos cozinhou um macarrão com molho de tomate, usando os poucos ingredientes que encontrou na despensa. Ele serviu os pratos com cuidado, como se fosse um jantar de família, e sentou-se à mesa com eles. As cordas agora eram apenas uma formalidade. Lucia sabia que poderia se soltar se quisesse, mas algo a fazia ficar. Talvez fosse a forma como Pedro olhava para Marcos, com uma mistura de admiração e confiança que ela nunca vira no filho antes. Ou talvez fosse o jeito como Marcos contava histórias engraçadas sobre sua infância, como a vez que caiu de cara num bolo de aniversário, na frente de toda a escola. Antes de dormir, Pedro perguntou com a voz sonolenta: "Você vai ficar com a gente amanhã, tio?" A palavra tio acertou Marcos como uma flecha. Ele olhou para Lucia, que desviou o olhar sem saber o que dizer. "Vamos ver, pequeno", ele respondeu, a voz embargada. Enquanto apagava as luzes, Marcos sabia que estava se apegando àquele menino e àquela mulher. E isso o aterrorizava. Ele era um fugitivo, um homem sem futuro. Como podia sonhar com algo tão impossível? Lucia, deitada ao lado de Pedro, também não dormiu. Pela primeira vez em anos, sentia-se vista, cuidada, mas a realidade batia forte. Marcos era um estranho, um homem em fuga. Ainda assim, ela não conseguia ignorar a faísca que começava a crescer dentro dela. Uma faísca que parecia perigosa, mas também incrivelmente viva. O terceiro dia amanheceu com um céu cinzento, como se o mundo lá fora soubesse da tempestade silenciosa que crescia dentro daquela casa. Lucia acordou com Pedro ainda agarrado a ela, o rostinho sereno, alheio ao peso das escolhas que pairavam no ar. As cordas agora eram apenas um detalhe esquecido. Marcos as havia soltado completamente na noite anterior, um gesto que dizia mais do que qualquer palavra. Ele confiava que Lucia não chamaria a polícia, e ela, por razões que ainda não entendia, não o fez. Na cozinha, o cheiro de café fresco misturava-se ao som de panelas tilintando. Marcos, com uma camiseta velha que encontrara no armário, preparava panquecas, algo que aprendera com a mãe quando criança. Ele cantarolava baixinho, uma música antiga que falava de amores impossíveis, e seus movimentos eram leves, quase como se ele pertencesse àquele lugar. Lucia parou na porta, observando-o. Havia algo desconcertante na naturalidade dele, na forma como parecia encontrar paz nas tarefas mais simples. Ela queria desconfiar, queria manter a muralha que construíra ao redor do coração. Mas cada gesto de Marcos fazia uma rachadura naquela armadura. "Bom dia", ele disse ao percebê-la com um sorriso tímido. "Achei farinha e ovos na despensa. Pensei em fazer algo especial para o Pedro." Lucia apenas assentiu, sentando-se à mesa. Quando Pedro entrou, esfregando os olhos, seus olhos brilharam ao ver as panquecas empilhadas. "Mãe, olha, é tipo um café da manhã de filme." Ele correu para a mesa e Marcos bagunçou seu cabelo rindo. "Come direitinho, campeão. Tem calda de chocolate aí também." Enquanto comiam, o rádio noticiava ao fundo a fuga de um prisioneiro perigoso. Lucia congelou, a colher a meio caminho da boca. Marcos percebeu e, sem mudar a expressão, desligou o rádio com um movimento rápido. "Não precisamos disso agora, né?"
ele disse tentando soar casual, mas o peso da realidade caiu sobre eles como uma sombra. Lucia sabia que não podia ignorar quem ele era, mas ao olhar para Pedro, tão feliz, tão leve, ela sentiu um aperto no peito. Como podia querer que aquele momento acabasse? Mais tarde, enquanto Pedro brincava no quintal com a bicicleta consertada, Lucia e Marcos ficaram na varanda. Ela segurava uma caneca de café, ele mexia numa chave de fenda, consertando uma dobradiça solta da porta. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de perguntas não ditas. Foi Lucia quem quebrou o gelo. Por que você está fazendo isso tudo? Consertando coisas, cozinhando, cuidando do meu filho. Qual é o seu plano, Marcos? Ele parou, a chave de fenda ainda na mão, e olhou para o horizonte. Eu não tenho um plano, Lucia. Quando fugi só queria sobreviver. Mas agora, aqui, com vocês... Ele hesitou, como se as palavras fossem pesadas demais. Eu sinto que estou vivendo de novo. Sei que não faz sentido, sei que sou um estranho, mas... Vocês me fazem lembrar de quem eu era antes de tudo desmoronar. Lucia sentiu um nó na garganta. Ela queria duvidar, mas a sinceridade nos olhos dele era impossível de ignorar. E quem você era? Ela perguntou, quase num sussurro. Marcos sorriu, um sorriso cheio de saudade. Eu era um cara que amava a família. Trabalhava no banco, fazia churrasco aos domingos, levava minha filha para tomar sorvete, até o dia que tudo virou de cabeça para baixo. Ele contou em poucas palavras sobre a traição, a briga, o disparo acidental. Sobre Clara, a filha que ele não via há anos. Cada palavra era como uma faca, mas também uma ponte, conectando-os através da dor. Lucia, pela primeira vez, abriu-se também. Falou do casamento que a destruiu por dentro, das noites em que escondia Pedro no quarto enquanto o marido gritava. Eu jurei que nunca mais ia deixar um homem entrar na nossa vida. Ela disse, os olhos marejados. Mas você é diferente, e isso me assusta. Marcos a olhou, e por um instante, o mundo parou. Havia algo ali, uma eletricidade, que nenhum dos dois queria nomear. Naquela tarde, Marcos ajudou Pedro com o dever de casa, explicando frações com paciência de quem já fora pai. O menino, cada vez mais à vontade, começou a chamá-lo de tio Marcos, sem perceber. E cada vez que isso acontecia, Lucia via o rosto de Marcos suavizar, como se ele estivesse encontrando pedaços de si mesmo que julgava perdidos. Quando o carro de Lucia, que vivia enguiçando, parou de funcionar, Marcos passou horas no quintal, com as mãos sujas de graxa, até colocá-lo para rodar de novo. Pronto, agora você não fica na mão, ele disse, limpando o suor da testa. Lucia, sem pensar, tocou o braço dele em agradecimento, e o toque, embora breve, deixou os dois sem ar. À noite, enquanto Pedro dormia, Lucia e Marcos sentaram-se no sofá, dividindo uma garrafa de vinho barato que ela guardava para ocasiões especiais. A conversa fluiu, leve, cheia de risadas sobre coisas bobas, como a vez que Marcos derramou café no chefe no primeiro dia de trabalho, ou quando Lucia tentou cortar o próprio cabelo e acabou parecendo um caniche mal penteado. Mas... entre as risadas, havia olhares que diziam mais, olhares que perguntavam. E se, quando Lucia foi se levantar, tropeçou na mesinha de centro e Marcos a segurou pelo braço. Eles ficaram assim, próximos demais, o silêncio gritando entre eles. Eu não devia estar aqui, Marcos murmurou, mas não soltou o braço dela. Lucia, com o coração disparado, respondeu. Mas você tá, e eu não sei se quero que você vá embora. Era a primeira vez que ela admitia, mesmo que em parte, o que sentia. Marcos abriu a boca para responder, mas o som de sirenes ao longe cortou o momento como uma lâmina. A realidade, mais uma vez, batia à porta. As sirenes, ao longe, ecoaram como um aviso cruel,
puxando Marcos e Lúcia de volta para a realidade que eles tentavam, mesmo que por instantes, ignorar. O coração de Lúcia disparou e ela se afastou de Marcos, o calor do momento anterior substituído por um frio que vinha de dentro. Marcos, com o rosto tenso, caminhou até a janela e espiou pelas cortinas. O brilho vermelho e azul piscava a algumas ruas dali, mas não parecia se aproximar. Ainda assim, o som era um lembrete. O tempo dele estava se esgotando. Você precisa me contar tudo, Marcos, disse Lúcia, a voz firme, mas tremendo levemente. Se vou deixar você ficar aqui, se vou confiar em você, preciso saber quem você é de verdade, não só pedaços da história. Ela cruzou os braços, como se tentasse se proteger do que viria. Marcos se virou, os olhos carregados de uma mistura de medo e resignação. Ele sabia que aquele momento chegaria, mas não estava preparado para desnudar a alma. Sentaram-se na sala, a luz fraca do abajur, jogando sombras suaves nos rostos deles. Pedro dormia no quarto, alheio ao peso da conversa. Marcos respirou fundo e começou a falar, dessa vez sem filtros. Contou sobre sua vida antes da tragédia. Os dias como gerente de banco, onde era respeitado por sua honestidade. As tardes ensinando Clara a andar de bicicleta, rindo quando ela caía e se levantava com teimosia. Os planos de construir uma casa maior para a família. Então veio a noite que mudou tudo. Ele descreveu, com a voz embargada, o choque de encontrar a esposa com outro homem, a raiva cega, a luta pela arma que terminou em um disparo acidental. Eu não queria matar ninguém, ele disse, os olhos marejados. Mas o juiz não acreditou. Meus advogados eram ruins, minha vida desmoronou e Clara, ela foi tirada de mim. Minha sogra nunca me perdoou, acho que Clara também não. Lúcia ouviu em silêncio, o coração apertado. Cada palavra dele era um espelho da sua própria dor, a traição, a perda, o sentimento de ser julgado pelo mundo. Quando Marcos terminou, ela perguntou quase num sussurro, por que fugiu? Por que agora? Ele olhou para as mãos como se a resposta estivesse ali. Porque eu não aguentava mais sonhar com Clara e acordar numa cela. Queria vê-la, nem que fosse de longe. Queria consertar alguma coisa, mesmo que fosse só um pedaço da minha vida. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lúcia, mas ela não as enxugou. Você lembra como é ser pai, ela disse, a voz suave. Eu vejo isso no jeito que você cuida do Pedro. Ele nunca teve um pai de verdade, o homem que eu chamei de marido. Ele batia na gente, Marcos. Pedro cresceu com medo. E agora, com você, ele sorri como nunca sorriu. Isso me mata, porque sei que você não pode ficar. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele queria prometer que tudo ficaria bem. Mas como? Ele era um fugitivo, e cada dia naquela casa era um risco maior. Ainda assim olhou nos olhos dela e disse, Lúcia, eu não sei o que está acontecendo entre a gente, mas você e Pedro são a melhor coisa que me aconteceu em anos. Não quero machucar vocês, nunca. Naquela noite, eles não voltaram a falar sobre sentimentos. Em vez disso, Marcos insistiu em arrumar o armário da cozinha, que estava desmoronando, enquanto Lúcia ria, dizendo que ele era teimoso como uma mula. Era uma tentativa de aliviar a tensão, de fingir que a vida podia ser normal. Quando Pedro acordou, pedindo água, Marcos o levou de volta para a cama e contou uma história sobre um astronauta que fazia amigos nas estrelas. Lúcia, escutando da porta, sentiu o coração apertar. Era tão fácil imaginar Marcos como parte da vida deles. E tão doloroso saber que isso era um sonho frágil. No dia seguinte, a rotina continuou, mas com uma nova camada de proximidade. Marcos ensinou Pedro a jogar damas, rindo quando o menino trapaceava descaradamente. Você é um espertalhão, hein? Ele dizia, fingindo indignação. Lúcia, enquanto passava roupas, não resistiu e entrou no jogo, desafiando Marcos. Se
E prepara, porque eu sou imbatível, ela provocou. E pela primeira vez em muito tempo, riu até a barriga doer. Marcos, ao vê-la tão leve, sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Mas, no fundo, sabia que precisava decidir: fugir de novo ou enfrentar o que viria. À tarde, enquanto consertava uma torneira que pingava, Marcos notou Lucia o observando. "O que foi?" ele perguntou sorrindo. Ela hesitou, então disse: "Você já pensou em se entregar? Talvez a verdade possa te libertar." A pergunta pegou Marcos desprevenido. Ele baixou a chave inglesa, o rosto sério. "E se a verdade não for suficiente? E se eu perder tudo de novo?" Lúcia se aproximou, os olhos brilhando com uma determinação que ele não esperava. "Você não está sozinho nisso, Marcos, não mais." Naquela noite, enquanto a chuva caía lá fora, Marcos e Lucia sentaram-se na varanda, ouvindo o som das gotas contra o telhado. Não havia palavras, apenas a presença um do outro. Quando suas mãos se colegial no tocaram, nenhum dos dois recuou. Era um gesto pequeno, mas carregado de promessas não ditas. Mas no fundo, ambos sabiam que o tempo estava acabando e uma decisão precisava ser tomada. A chuva da noite anterior deixou o quintal de Lucia com um cheiro fresco de terra molhada, mas também com poças que refletiam o céu nublado, como espelhos de um futuro incerto. Dentro da casa, a manhã parecia tentar imitar a normalidade. Pedro, sentado à mesa, devorava um prato de ovos mexidos que Marcos preparara enquanto contava, todo animado, sobre um sonho onde ele era um super-herói voador. Lucia, lavando a louça, sorria ao ouvir o filho, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. A conversa da noite passada com Marcos ainda ecoava em sua mente. "Você não está sozinho nisso", ela dissera. Mas o que isso significava? Até onde ela estava disposta a ir por um homem que há poucos dias era apenas um estranho invadindo sua casa? Marcos, enquanto varria a varanda, sentia o peso da decisão que se aproximava. Ele sabia que não podia ficar para sempre. Cada sirene, distante, cada carro que passava devagar pela rua, era um lembrete de que a polícia estava mais perto. Mas fugir agora significava abandonar Lucia e Pedro. E pior, abandonar a versão de si mesmo que ele estava redescobrindo. Ele olhou para Pedro, que corria para pegar a bola no quintal, e viu Clara naquele sorriso. Era como se o destino estivesse lhe dando uma segunda chance, mas com um preço que ele ainda não sabia se podia pagar. Naquela tarde, um momento inesperado trouxe uma leveza que todos precisavam. Pedro, com sua energia inesgotável, insistiu que Marcos e Lúcia jogassem futebol com ele no quintal. "Mãe, você é o goleiro! Tio Marcos, você chuta comigo!" Ele gritava, rindo. Lucia, relutante no começo, acabou cedendo, e logo os três estavam correndo, rindo e caindo na grama. Marcos, num chute exagerado, mandou a bola direto numa poça, espirrando água em Lucia. Ela fingiu raiva, pegou um punhado de lama e jogou nele, acertando sua camiseta. "Você vai ver só", ele retrucou, correndo atrás dela com mais lama nas mãos. Pedro, gargalhando, se juntou à bagunça, e por alguns minutos a casa foi palco de uma guerra de lama, cheia de risadas e gritos. Quando pararam, ofegantes e sujos, Lucia olhou para Marcos, os olhos brilhando, e disse: "Eu não ri assim há anos." Ele sorriu, o coração apertado, e respondeu: "Nem eu." Mas a alegria foi interrompida quando Lucia notou um carro estranho estacionado na esquina da rua. Não era uma viatura, mas algo no jeito que o motorista olhava para a casa a deixou inquieta. Ela chamou Marcos para dentro, fechando as cortinas. "Você acha que eles sabem que você está aqui?" perguntou, a voz baixa. Marcos negou com a cabeça, mas sua expressão dizia o contrário. "Não sei."
mas não posso arriscar vocês. Talvez seja a hora de eu ir. As palavras cortaram Lucia como uma faca. Ela queria protestar, dizer que ele podia ficar, que dariam um jeito, mas a imagem de Pedro sendo tirado dela por causa de uma escolha errada a fez hesitar. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir, Lucia e Marcos sentaram-se na cozinha, o silêncio pesado entre eles. Se você fugir, para onde vai? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Marcos deu de ombros, os olhos fixos na mesa. Não sei, longe, talvez tentar encontrar Clara, mesmo que ela não queira me ver. Ele fez uma pausa, então olhou para ela. Mas Lucia, eu não quero ir. Não é só por medo de ser pego, é porque eu me apaixonei por você e pelo Pedro. As palavras caíram como um trovão. Lucia sentiu o ar fugir dos pulmões. Ela sabia que algo estava crescendo entre eles, mas ouvir isso, tão cru, tão verdadeiro, a pegou desprevenida. Marcos, você não pode dizer isso, ela murmurou, as lágrimas subindo. Você é um fugitivo, eu sou uma mãe, isso não pode acontecer. Mas mesmo enquanto falava, ela sabia que seu coração dizia o oposto. Marcos se aproximou, segurando as mãos dela com delicadeza. Eu sei que é loucura, mas é a verdade. E se eu for embora, quero que você saiba que esses dias com vocês foram os melhores da minha vida. Lucia puxou as mãos, levantando-se, o peito apertado. Você não entende, Marcos. Eu também sinto algo por você. Mas Pedro é minha vida. Se algo acontecer com ele por sua causa... Ela parou, incapaz de continuar. Marcos se levantou, respeitando o espaço dela, mas seus olhos imploravam para que ela acreditasse nele. Eu nunca deixaria isso acontecer. Por isso, talvez ir embora seja o melhor. Antes que Lucia pudesse responder, um barulho veio do quarto de Pedro. Eles correram até lá e encontraram o menino sentado na cama, os olhos arregalados. Eu ouvi vocês, ele disse, a voz tremendo. Tio Marcos, você vai embora? Por quê? Lúcia tentou abraçá-lo, mas Pedro se desvencilhou, correndo para Marcos e agarrando sua cintura. Não vai, você é meu amigo, você conserta tudo, você faz minha mãe rir, por favor, fica. As lágrimas de Pedro eram como facadas no coração de Marcos. Ele se ajoelhou, abraçando o menino. Eu quero ficar, campeão, mais do que tudo. Mas às vezes a gente precisa fazer coisas difíceis. Lucia, assistindo a cena, sentiu algo se quebrar dentro dela. Ela sabia que não podia deixar Marcos ir. Não assim, não sem lutar. Marcos, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Se você quer mesmo ficar, então não fuja. Em frente, eu vou te ajudar. Vamos provar que você é inocente. Mas você precisa confiar em mim. Marcos olhou para ela, atônito. Era a primeira vez que alguém acreditava nele tão completamente. Ele assentiu, o coração disparado. E pela primeira vez em anos, sentiu que talvez, só talvez, houvesse um caminho para a redenção. O amanhecer trouxe um silêncio inquieto à casa de Lucia. O céu, agora limpo após dias de nuvens, parecia zombar da tempestade que crescia dentro dos corações ali. Lucia acordou cedo, antes mesmo de Pedro, e ficou na cozinha, olhando para o café esfriando na xícara. A decisão de ajudar Marcos a provar sua inocência era como um peso que ela carregava com orgulho, mas também com medo. Ela sabia o que estava em jogo. Não só o futuro de Marcos, mas a segurança de Pedro e a frágil felicidade que eles haviam construído juntos. Ainda assim, algo dentro dela dizia que valia a pena lutar. Marcos, por sua vez, passou a noite acordado, sentado na varanda, os pensamentos girando como um carrossel. A confiança de Lucia era um presente que ele nunca esperara, mas também uma responsabilidade que o aterrorizava. Ele imaginava Clara, sua filha,
agora com 10 anos, talvez brincando em algum parque, sem saber que o pai pensava nela a cada segundo. Ele queria ser o homem que ela merecia, o homem que Lucia e Pedro viam nele. Mas para isso, precisava enfrentar o passado e o sistema que o condenara injustamente. Quando Pedro acordou, a casa ganhou vida com sua energia. Ele correu para Marcos, segurando um desenho que fizera. Uma família sorridente, com ele, Lucia e Marcos todos de mãos dadas. "É para você, tio Marcos, para você lembrar da gente", disse o menino, os olhos brilhando. Marcos segurou o papel com cuidado, como se fosse um tesouro, e sentiu um nó na garganta. "É lindo, campeão. Vou guardar para sempre." Lucia, observando a cena, sorriu, mas seus olhos carregavam uma determinação nova. Ela sabia que o tempo de hesitar havia acabado. Naquela manhã, Lucia tomou a iniciativa. Sentou-se com Marcos à mesa, um caderno na mão, e começou a planejar. "Se vamos provar que você é inocente, precisamos de fatos", ela disse, prática, mas com um brilho de esperança. "Você lembra de algo que possa ajudar? Testemunhas, provas, qualquer coisa que seus advogados ignoraram?" Marcos, surpreso. Com a firmeza dela, pensou por um momento. Havia uma câmera de segurança na rua, na noite do acidente, mas meus advogados disseram que a gravação sumiu. E tinha um vizinho, o seu Antônio, que ouviu a briga. Ele me defendeu no começo, mas ninguém deu atenção. Lucia anotou tudo, o lápis voando sobre o papel. "Então, é por aí que começamos. Vou falar com uma amiga que trabalha no fórum, discretamente. Talvez ela consiga acesso aos 10:45 am, 03 on Monday, May 19, 2025. Talvez ela consiga acesso ao arquivo do caso. E você precisa ficar escondido aqui. Nada de sair, entendeu?" Marcos assentiu, impressionado com a força de Lucia. Ela não era mais apenas a mãe solteira assustada que ele encontrara na primeira noite. Era uma mulher disposta a enfrentar o mundo por ele. Enquanto Lucia fazia ligações discretas, Marcos assumiu as tarefas da casa, mantendo Pedro ocupado. Ele consertou uma prateleira que Pedro derrubara brincando e até improvisou um carrinho de madeira com sobras do quintal. "Olha, mãe, tio Marcos fez um carro de corrida", Pedro gritava, puxando o brinquedo pela sala. Marcos ria, mas seu coração estava dividido. Cada momento com Pedro era uma lembrança do que ele perdera com Clara, mas também uma promessa do que poderia construir com Lucia e o menino. Naquela tarde, Lúcia voltou com notícias. Sua amiga no fórum confirmara que o arquivo do caso de Marcos ainda existia, mas acessar as gravações seria difícil. "E o seu Antônio? Ele ainda mora na mesma casa. Podemos tentar falar com ele, mas é arriscado." Marcos sentiu um aperto no peito. Voltar ao bairro onde tudo acontecera seria como entrar na jaula de um leão. Mas, ao olhar para Lucia, ele viu uma coragem que o inspirava. "Eu confio em você. Vamos tentar." Naquela noite, enquanto Pedro dormia, Lucia e Marcos sentaram-se no sofá, planejando os próximos passos. A proximidade entre eles era natural agora, como se sempre tivesse sido assim. "Você já pensou no que vai fazer se conseguir provar que é inocente?" Lucia perguntou, a voz suave. Marcos hesitou, então respondeu: "Quero ver Clara. Pedir perdão, mesmo que ela não me aceite, e quero construir algo com você e Pedro, se você me quiser." Lúcia sorriu, os olhos brilhando com lágrimas. "Você já é parte de nós, Marcos. Só precisamos te trazer de volta para a luz." Antes de dormir, eles se abraçaram, um abraço longo, cheio de promessas silenciosas. Pela primeira vez, Marcos sentiu que o futuro, mesmo incerto, poderia ser mais do que um sonho. Mas no fundo, ele sabia que o caminho até lá seria perigoso e que o próximo passo exigiria mais coragem do que nunca.
O sol da manhã banhava a casa de Lucia com uma luz dourada, mas a tensão no ar era palpável. Cada rangido da porta, cada carro que passava pela rua, fazia Lucia e Marcos trocarem olhares ansiosos. O plano que haviam traçado na noite anterior era arriscado, mas necessário. Lucia iria ao antigo bairro de Marcos para encontrar seu Antônio, o vizinho que poderia confirmar sua versão da história, enquanto Marcos ficaria escondido na casa cuidando de Pedro. A ideia de se separar, mesmo que por algumas horas, deixava os dois com o coração apertado, mas eles sabiam que era a única maneira de avançar. Lucia se arrumou com cuidado, colocando um vestido simples e uma bolsa de ombro. Antes de sair, olhou para Marcos, que segurava uma xícara de café com as mãos trêmulas. "Promete que vai ficar aqui, Marcos. Nada de heroísmos", ela disse, a voz firme, mas carregada de preocupação. Ele sorriu, tentando aliviar a tensão. "Prometo, Lúcia, só toma cuidado, tá? Você é o meu anjo agora." Ela corou, desviando o olhar, mas o calor daquelas palavras ficou com ela enquanto entrava no carro. Enquanto isso, Marcos se ocupava, com Pedro, tentando manter a normalidade. O menino, alheio ao peso do momento, queria brincar de construtores. Juntos, eles montaram uma fortaleza de caixas velhas no quintal, rindo enquanto Pedro narrava uma história épica sobre cavaleiros e dragões. "Você é o rei, tio Marcos, e eu sou o cavaleiro que salva todo mundo", disse o menino, brandindo uma vara como espada. Marcos riu, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Ele queria ser esse rei, não só na brincadeira, mas na vida real, para Pedro, para Lucia, para Clara. Enquanto isso, Lucia dirigia pelas ruas da cidade, o coração batendo forte. O bairro onde Marcos morava antes da tragédia era humilde, com casas de muros baixos e crianças brincando na calçada. Ela estacionou a algumas quadras da casa de seu Antônio, respirando fundo antes de descer. Quando bateu à porta, um homem idoso de cabelos brancos e óculos tortos abriu. "Seu Antônio?", ela perguntou, tentando soar casual. Ele assentiu, desconfiado. "Sou Lucia, amiga de um conhecido seu, Marcos. Posso conversar com você?" O nome de Marcos fez os olhos de seu Antônio se arregalarem. Ele a convidou para entrar e, dentro da sala simples, contou o que lembrava daquela noite fatídica. "Eu ouvi tudo", disse ele, a voz rouca. "A briga, os gritos. O Marcos não era de confusão. Aquele homem, o outro, estava com uma arma. Eu disse isso à polícia, mas ninguém me levou a sério. Depois me mudei para o interior por um tempo. Perdi contato." Lucia sentiu um fio de esperança. "Você estaria disposto a contar isso num tribunal? Para ajudar o Marcos?" Seu Antônio hesitou, mas assentiu. "Se for para fazer justiça, sim." Lucia saiu da casa com o coração leve, mas a alegria durou pouco. Ao voltar para o carro, notou um homem a observando de longe, o mesmo que vira dias antes na esquina de sua rua. O medo a fez acelerar, mas ela sabia que não podia voltar direto para casa. Ligou para Marcos do celular, a voz trêmula. "Achei o seu Antônio, ele vai ajudar, mas acho que estão me seguindo. Não vem atrás de mim, Marcos. Fica com o Pedro." Marcos, do outro lado da linha, sentiu o pânico subir. "Lucia, onde você tá? Me diz, eu vou te buscar." Mas ela desligou, determinada a proteger os dois. Enquanto isso, na casa, Pedro começou a perceber a tensão de Marcos. "Tio, tá tudo bem? Cadê a mamãe?" perguntou, os olhos arregalados. Marcos se ajoelhou, sorrindo para tranquilizá-lo. "Tá tudo bem, campeão. Sua mãe é a mulher mais corajosa que conheço. Ela vai voltar logo." Mas dentro dele, o medo crescia. Ele não podia perder Lucia. Não agora. Lucia, pensando rápido, dirigiu até um mercado movimentado e estacionou, misturando-se à multidão. O homem que a seguia pareceu perder seu rastro, mas ela sabia que o perigo ainda rondava.
Quando finalmente voltou para casa, horas depois, encontrou Marcos na varanda, o rosto pálido de preocupação. Ele correu até ela, abraçando-a com força. "Nunca mais me assusta assim", ele murmurou, a voz embargada. Lucia, ainda trêmula, sorriu. "Eu disse que sou durona, não disse?" Naquela noite, enquanto Pedro dormia, Lucia e Marcos se sentaram para planejar o próximo passo. Com o depoimento de seu Antônio, eles tinham uma chance, mas precisavam de um advogado de verdade. Lucia, com uma coragem que surpreendia até a si mesma, decidiu usar suas economias para contratar o melhor que pudesse encontrar. "Você vale isso, Marcos. Nós valemos isso", ela disse, segurando a mão dele. Ele a olhou, os olhos brilhando com gratidão e algo mais profundo. "Eu não mereço você, Lucia." Ela sorriu, aproximando-se. "Então trate de merecer." E num impulso, eles se beijaram. Um beijo suave, cheio de promessas e medos, mas também de uma certeza que nenhum dos dois podia mais negar. Era o começo de algo maior, mas também um momento em que sabiam que o próximo passo seria o mais perigoso de todos. A manhã seguinte trouxe uma energia diferente à casa de Lucia, como se o ar estivesse carregado de possibilidades e perigos. O plano agora estava em movimento e não havia mais volta. Lucia havia marcado uma reunião com um renomado advogado, Dr. Roberto, conhecido por pegar casos difíceis e lutar por justiça. Ela usara todas as suas economias, um dinheiro que guardava para um futuro incerto, mas que agora parecia ter encontrado seu verdadeiro propósito. Marcos, ainda escondido na casa, sentia uma mistura de gratidão e culpa. Ele sabia o quanto Lucia estava arriscando, não só financeiramente, mas emocionalmente, e isso o fazia querer lutar ainda mais para provar sua inocência. Enquanto Lucia se preparava para sair, Marcos ficou com Pedro, que, percebendo a tensão, perguntou com sua voz miúda: "Tio Marcos, você vai ser meu pai de verdade um dia?" A pergunta pegou Marcos desprevenido, e ele sentiu o coração apertar. Ele se abaixou, olhando nos olhos do menino. "Pedro, eu já te amo como se você fosse meu filho. E prometo que, se tudo der certo, vou estar aqui para você e para sua mãe, sempre." Pedro sorriu, abraçando-o, e Marcos segurou as lágrimas, sabendo que aquela promessa dependia de forças além do seu controle. Lucia, no escritório do advogado, explicou o caso de Marcos com uma clareza que surpreendeu até a si mesma. Dr. Roberto ouviu atentamente, folheando os papéis que ela trouxe, incluindo as anotações sobre o depoimento de seu Antônio. "É um caso complicado", ele disse, ajustando os óculos. "Mas e se conseguirmos localizar essa gravação da câmera de segurança e com o testemunho do vizinho, temos uma chance. O problema é o tempo. A polícia está atrás dele, e quanto mais demorarmos, pior fica." Lucia assentiu, o coração disparado. Faça o que for preciso. Ele é inocente. Enquanto isso, na casa, Marcos tentava manter a calma, mas a ansiedade o consumia. Ele consertava pequenos detalhes pela casa. Uma tomada frouxa, uma cadeira bamba, como se arrumar o mundo ao seu redor pudesse acalmar o caos dentro dele. Pedro, sempre por perto, contava histórias exageradas sobre suas aventuras na escola. E Marcos ria, mesmo com a mente em outro lugar. Mas de repente um barulho na rua o fez congelar. Ele correu até a janela e viu uma viatura estacionada a 2 casas dali. O coração disparou. "Pedro, vai pro quarto. Agora!" ele disse, tentando soar calmo. O menino obedeceu, confuso, enquanto Marcos se escondia no armário da lavanderia, o suor escorrendo pela testa. Os minutos pareceram horas, mas a viatura acabou indo embora. Era apenas uma ronda de rotina. Quando Marcos saiu do esconderijo, encontrou Pedro o esperando, os olhos cheios de medo. "Você está fugindo de alguém, né?" o menino perguntou. Marcos suspirou, sentando-se ao lado dele. "Sim, pequeno, mas não é porque sou mau. É porque, às vezes, a verdade demora para aparecer."
Pedro, com uma sabedoria além da sua idade, segurou a mão dele. Eu acredito em você, tio, e a mamãe também. Quando Lucia voltou, trazia notícias boas e ruins. O advogado estava otimista e já havia solicitado acesso ao arquivo do caso, mas a polícia intensificara a busca por Marcos após uma denúncia anônima. Alguém sabe que você está aqui, ela disse a voz tensa. Não podemos mais esperar. O Dr. Roberto disse que você precisa se entregar, Marcos. Com ele do seu lado e o depoimento do seu Antônio, você tem uma chance de sair livre. Mas se fugir, vai passar a vida correndo. Marcos sentiu o chão sumir sob seus pés. Se entregar significava arriscar tudo. A liberdade, a chance de estar com Lucia e Pedro, a possibilidade de rever Clara. Mas também era a única forma de provar que ele não era o monstro que o mundo acreditava. Naquela noite, a casa estava silenciosa, exceto pelo som suave do rádio tocando uma música romântica. Lucia e Marcos sentaram-se na varanda, as mãos entrelaçadas, sabendo que o momento da decisão havia chegado. Eu tenho medo, Lucia, ele admitiu a voz rouca. Medo de te perder, de perder o Pedro, de nunca ver a Clara de novo. Ela apertou a mão dele, os olhos brilhando com lágrimas. Eu também tenho medo, mas sei que você é mais forte do que pensa, e eu vou estar com você em cada passo. Nós vamos lutar juntos. Marcos olhou para ela, o coração transbordando. Se eu me entregar, você promete que vai me esperar? Lucia sorriu, puxando-o para um abraço. Eu prometo, Marcos, porque eu te amo. As palavras, ditas pela primeira vez, eram como um farol na escuridão. Eles se beijaram, um beijo cheio de esperança e determinação, selando um pacto que nenhum dos dois quebraria. Na manhã seguinte, Marcos respirou fundo, olhou para a casa que se tornara seu lar e tomou a decisão mais difícil da sua vida. Com Lucia ao seu lado, ele caminhou até a delegacia, o coração batendo forte, mas a cabeça erguida. Ele não era mais um fugitivo, era um homem lutando por sua verdade. E pelo amor que mudara tudo. O tribunal estava silencioso, exceto pelo murmúrio baixo dos presentes e pelo ranger das cadeiras de madeira. Marcos, sentado ao lado de Dr. Roberto, sentia o peso de cada olhar sobre ele. Ele usava um terno simples, emprestado, mas que lhe devolvia um pouco da dignidade que a prisão roubara. Lucia, na primeira fila, segurava a mão de Pedro, que, apesar de não entender tudo, mantinha os olhos fixos em Marcos, como se sua fé pudesse mudar o destino. Aquele era o dia do julgamento revisado, meses após Marcos se entregar à polícia, confiando na promessa de Lucia e na força do amor que os unia. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de emoções. Dr. Roberto trabalhara incansavelmente, conseguindo, após muita luta, localizar a gravação da câmera de segurança que Marcos mencionara. A imagem, embora granulada, mostrava claramente que o outro homem sacara a arma primeiro, corroborando a história de Marcos sobre o disparo acidental. O depoimento de seu Antônio, firme e emocionado, foi a peça final que convenceu o juiz a reabrir o caso. Lucia, com uma determinação que surpreendia até ela mesma, esteve em cada audiência, apoiando Marcos mesmo quando as chances pareciam pequenas. Pedro, com sua inocência, escrevia cartas para Marcos, cheias de desenhos e palavras tortas, que ele guardava como um tesouro. Quando o juiz bateu o martelo declarando Marcos inocente, a sala explodiu em aplausos. Lucia deixou as lágrimas rolarem, livremente abraçando Pedro, que gritava: "Eu sabia, mãe! Tio Marcos é o melhor!" Marcos, atônito, olhou para Dr. Roberto, que sorria, e então para Lucia, cujo olhar dizia tudo. Nós conseguimos. Ele foi até eles, envolvendo-os num abraço apertado, o coração transbordando de gratidão. Obrigado, ele sussurrou, a voz embargada. Vocês me salvaram. Os dias seguintes foram de celebração e reconstrução.
Marcos voltou para a casa de Lucia, agora não como fugitivo, mas como parte da família. Ele e Lucia decidiram morar juntos, transformando a casa num lar cheio de risadas, música e amor. Pedro, radiante, chamava Marcos de pai, sem hesitar. E cada vez que isso acontecia, Marcos sentia o vazio deixado por Clara diminuir um pouco, embora a saudade ainda doesse. Determinado a reconquistar a filha, Marcos, com o apoio de Lucia, procurou sua sogra, Dona Rosa. A conversa foi difícil, anos de mágoas não se desfazem facilmente, mas a verdade sobre a inocência de Marcos amoleceu o coração dela. Clara, agora com 11 anos, estava hesitante no começo, mas numa tarde ensolarada, Marcos a encontrou no parque onde ela brincava. Ele se ajoelhou com lágrimas nos olhos e disse: "Eu nunca deixei de te amar, minha princesa. Se você me der uma chance, quero ser seu pai de novo." Clara, com um sorriso tímido, correu para os braços dele, e aquele abraço foi o começo de uma nova história. Com o tempo, Marcos e Clara reconstruíram sua relação, e ela passou a visitar a casa de Lucia regularmente. A menina se encantou com Pedro, e os dois logo viraram parceiros de travessuras, enchendo a casa de vida. Lucia, vendo Marcos equilibrar o amor por Clara, Pedro e ela, sentia um orgulho que não explicava. Ele voltou a trabalhar, agora como consultor financeiro, usando sua experiência como gerente de banco, e cada conquista era celebrada com jantares caseiros, onde riam de histórias bobas e planejavam o futuro. Numa noite especial, sob um céu estrelado, Marcos levou Lucia para a varanda, onde tudo começara. Ele segurou as mãos dela, os olhos brilhando. "Lucia, você me deu uma segunda chance na Physics, uma vida que eu não mereço. Você me deu tudo, uma família, um lar, um amor que eu nunca imaginei. Quero passar o resto da minha vida te fazendo tão feliz quanto você me faz." Então, ele se ajoelhou, tirando uma caixinha do bolso. "Lucia quer ser minha esposa?" As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas o sorriso era mais brilhante que as estrelas. "Sim, Marcos, 1000 vezes sim." Eles se beijaram, selando uma promessa que já viviam todos os dias. Anos depois, a casa de Lucia, agora deles, era o coração de uma família unida. Clara e Pedro cresceram como irmãos, e Marcos e Lucia, casados, enfrentavam os desafios da vida com o mesmo amor que os unira. A história, que começara com medo e cordas, terminou com laços de amor, provando que mesmo nas noites mais escuras, a verdade e o coração podem encontrar a luz. 5 anos se passaram desde o dia em que Marcos e Lucia selaram sua promessa sob as estrelas. A casa, outrora um refúgio temporário para um fugitivo, agora era um lar vibrante, cheio de memórias e promessas cumpridas. As paredes, antes marcadas pelo tempo, ganharam cores novas, pintadas numa tarde caótica em que Pedro e Clara insistiram em ajudar, deixando marcas de mãos coloridas que Marcos e Lucia decidiram manter como lembrança. O quintal, onde Pedro brincava com sua bicicleta consertada, agora tinha um balanço e uma pequena horta, onde Lúcia cultivava ervas e flores com a paciência que só o amor ensina. Marcos, aos 42 anos, estava diferente. O peso dos anos na prisão ainda aparecia em rugas sutis ao redor dos olhos, mas seu sorriso era leve, livre. Como consultor financeiro, ele construíra uma carreira sólida, ajudando famílias a planejar seus futuros. Algo que ele fazia com um cuidado especial, sabendo o quanto o futuro pode ser frágil. Mas sua maior conquista era a família. Pedro, agora com 14 anos, era um adolescente cheio de energia, apaixonado por futebol e com um senso de humor que fazia todos rirem. Ele chamava Marcos de pai com naturalidade, e os dois compartilhavam
Uma cumplicidade que ia desde partidas de videogame até conversas sérias sobre a vida. Clara, com 16 anos, era uma jovem inteligente e sensível, com os olhos do pai e um coração que aprendera a perdoar. Sua relação com Marcos crescera forte, ancorada em tardes de sorvete, como nos velhos tempos, e em longas conversas sobre seus sonhos de ser escritora. Ela passava metade do tempo com Dona Rosa, que aos poucos se tornara uma avó amorosa, também para Pedro, e a outra metade na casa de Marcos e Lucia, onde se sentia em casa. Clara e Pedro, apesar das brigas típicas de irmãos, eram inseparáveis, e suas risadas enchiam a casa como uma música constante. Lucia, aos 39 anos, era o coração daquele lar. Ela deixara o emprego de recepcionista e abrira uma pequena confeitaria na cidade, um sonho que Marcos a incentivara a perseguir. Seus bolos e tortas eram famosos no bairro, mas o que ela mais amava era fazer biscoitos com Pedro e Clara, rindo quando eles roubavam pedaços de massa crua. Sua força, que outrora a sustentara em tempos sombrios, agora brilhava em cada sorriso, cada abraço, cada momento em que olhava para Marcos e sentia que tudo valera a pena. Num domingo ensolarado, a família se reuniu no quintal para um churrasco, como Marcos adorava fazer nos velhos tempos. Amigos e vizinhos estavam lá, incluindo seu Antônio, que se tornara um tio honorário, sempre contando histórias exageradas que faziam todos rirem. Pedro corria com os amigos. Clara lia um livro na rede e Lucia servia limonada caseira, enquanto Marcos cuidava da churrasqueira, o avental sujo de carvão. Em um momento de pausa, ele olhou para aquela cena, sua família, seu lar, e sentiu os olhos marejarem. Lucia, percebendo, se aproximou e segurou sua mão. "Tá pensando no quê, amor?" perguntou sorrindo. "Em como eu não mereço isso?" Ele respondeu, a voz suave. "Em como você mudou tudo, Lucia. Você, Pedro, Clara. Vocês são meu milagre." Ela riu, puxando-o para um abraço. "E você é o nosso. Lembra daquela noite na varanda quando tudo parecia impossível?" Marcos assentiu, o coração apertado de gratidão. "Agora olha pra gente. Construímos um lar, Marcos. Juntos." Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja, Pedro e Clara correram até eles, insistindo para que dançassem uma música brega que tocava no rádio. Marcos e Lucia, sem resistir, entraram na brincadeira, girando desajeitadamente enquanto as crianças gargalhavam. Era um momento simples, mas perfeito. Uma prova de que o amor, quando verdadeiro, pode transformar até as histórias mais improváveis em finais felizes. E assim, naquela casa cheia de risadas, cicatrizes e amor, Marcos, Lucia, Pedro e Clara continuaram a viver, não como sobreviventes do passado, mas como arquitetos de um futuro que brilhava mais a cada dia. A vida, que outrora os separara, agora os unia para sempre, num lar onde o amor era a verdadeira lei.